Manada de predadores. Parte 2. Uma vida lamentável. Enquanto Zack se movia com passos apressados, ele pensava em como sua vida tinha sido lamentável. Ele nasceu em uma família de fazendeiros em uma vila do reino. Não poderia ser considerada uma vida feliz por nenhum trecho da palavra. Os frutos de seu trabalho árduo foram levados pelo Senhor da Terra. Se ele pegasse 60% de sua colheita, ainda poderia ser suportável. Eles ainda poderiam viver com os 40% restantes, embora na pobreza. No entanto, se ele pegasse 80% de sua colheita, eles teriam grandes problemas. Já era difícil sobreviver com 40% das safras. Se eles tivessem apenas 20% dos frutos de seu trabalho, suas vidas seriam extremamente difíceis. Durante aquele ano, quando eles só puderam ficar com 20% de sua colheita, Zack voltou para casa, exausto de um dia de árduo trabalho de campo, e descobriu que sua irmãzinha estava desaparecida. Naquela época, Zack era jovem e não sabia o que estava acontecendo. Sua amada irmãzinha havia desaparecido, mas seus pais não tinham ido procurá-la. Zack entendeu agora que ela provavelmente tinha sido vendida. A escravidão foi agora declarada ilegal devido aos esforços da Princesa de Ouro, mas naquela época estava bastante difundida em todo o reino. Portanto, sempre que Zack ia a um bordel e passava por uma prostituta, ele não conseguia deixar de olhar para o rosto da garota. Claro, ele não achava que seria realmente capaz de encontrar sua irmã mais nova e, mesmo que a encontrasse, não sabia o que diria a ela. Mesmo assim, ele não pôde deixar de continuar procurando. E em meio a essa vida miserável de pobreza, ele foi recrutado. O reino mobilizava periodicamente seus exércitos contra o império e, quando o fazia, o reino reunia todos os homens fisicamente aptos nas aldeias e os enviava para o campo de batalha. A ausência de seus jovens fortes por um mês teve consequências terríveis para as aldeias. No entanto, algumas pessoas ficaram gratas por este recrutamento. Afinal, quanto menos bocas para alimentar, menos comida as famílias precisariam. Além disso, os jovens recrutas seriam alimentados pelo reino. Para alguns, pode ser a primeira vez que comem até se fartar. Ainda assim, esse era todo o mérito que aquela situação sustentava. Não importa o quão duro um homem lutou, ele não seria recompensado a menos que tivesse feito realizações notáveis. Não, às vezes esses homens não seriam recompensados, não importa o que fizessem. Apenas os sortudos seriam recompensados. Então, quando eles voltaram para suas aldeias, eles ainda tiveram que enfrentar a realidade desanimadora de que a colheita era ruim, porque havia poucas mãos para fazê-la. Zack tinha sido recrutado 2 vezes, mas sua terceira viagem de serviço viu sua sorte mudar. Essa guerra foi igual a todas as outras, terminando depois de algumas pequenas escaramuças. Zack, que havia se agarrado à sua vida, estava prestes a voltar para casa quando parou. Ele olhou para a arma em sua mão e foi como se tivesse recebido um sinal dos céus. Em vez de voltar para sua aldeia, não seria melhor escolher um estilo de vida diferente? Ainda assim, Zack era um mero fazendeiro com apenas um pouco de treinamento básico. Ele tinha pouca escolha em que tipo de nova vida poderia levar. Ele não possuía habilidades físicas excepcionais, nem possuía um talento, uma habilidade especial que só era possuída por algumas pessoas especiais. Seu aprendizado estava amplamente relacionado à agricultura, quando semear quais sementes e assim por diante. O que Zack decidiu fazer referia-se ao único trunfo que possuía. Em outras palavras, fugir com a arma que o reino temporariamente lhe dera. Ele não havia considerado as dificuldades que isso causaria a seus pais, porque eles haviam vendido sua irmãzinha, mesmo que fosse para manter o resto da família vivo, e, portanto, ele não amava seus pais. Mas como poderia alguém que não conhecia a terra ou tinha patrocinadores desertar tão facilmente? No final, ele conseguiu encontrar pessoas para ajudá-lo, o que foi uma sorte, em certo sentido. As pessoas que o ajudaram a desertar eram um bando de mercenários. Claro, um fazendeiro como Zack dificilmente seria útil para um bando de mercenários. No entanto, a banda havia perdido muitos de seus membros durante a guerra, e seu objetivo era reabastecer seu número o mais rápido possível. Esta foi a razão pela qual o bando de mercenários o deixou entrar tão facilmente. No entanto, eles não eram uma organização adequada e respeitadora da lei.
Enquanto eles lutaram como mercenários em tempos de guerra, durante os tempos de paz eles eram essencialmente bandidos. Depois disso, Zack levou uma vida cheia de feitos indescritíveis. Ter era melhor do que não ter. Tirar era melhor do que ser tirado. Fazer os outros chorarem era melhor do que chorar a si mesmo. Essa foi a vida que Zack viveu. Ele não sentia que era errado, nem se arrependia. Sua fé nisso ficava cada vez mais profunda cada vez que ouvia os lamentos dos oprimidos. Zack correu pelo distrito de indigentes. Ele correu em direção a um mundo que era de um vermelho mais profundo do que o sol poente. Tendo corrido continuamente desde que deixou a pousada, ele estava ofegando pesadamente e sua testa estava coberta de suor. Seu cansaço crescente o fez querer parar e se perguntou se deveria fazer uma pausa. No entanto, o tempo estava apertado e Zack impulsionou seu corpo cansado para a frente e continuou a correr. Só então, quando Zack fez uma curva fechada. Essa foi por pouco, murmurou a figura do outro lado da esquina enquanto dava uma cambalhota, acompanhada pelo barulho de metal. Zack assustado olhou para a forma negra que havia saltado para longe. Ela era uma garota bonita. Ela usava uma capa preta que a fazia parecer misturar-se às sombras, mas seus olhos roxos brilhantes, cheios de curiosidade, olhavam diretamente para Zack. Cansado e sem paciência, Zack gritou com ela. Essa é a minha fala. É perigoso. Veja onde você está indo. A garota não parecia ter medo do discurso de Zack. Em vez disso, ela sorriu friamente. Aquele sorriso arrepiante fez Zack recuar instintivamente, sem coragem de sequer sacar a arma. Era como um leão olhando para um rato. Talvez o som de metal que ouviu quando a garota saltou para trás tenha vindo da armadura que ela estava usando. Uma garota armada e com armadura, talvez ela fosse uma aventureira. Ele escolheu a pessoa errada para hostilizar. Sirenes de perigo soaram na cabeça de Zack, e ao mesmo tempo ele pensou em algo. Ele não a desprezava como fraca por ser mulher. Zack sabia que havia uma equipe de aventureiros composta exclusivamente de mulheres fortes. O homem mais forte do bando de mercenários ao qual ele pertencia havia tocado no assunto uma vez. Por outro lado, Zack pode ter sido um mercenário, mas ele era um dos membros mais fracos de seus guerreiros. Foi por isso que ele recebeu um trabalho como este. Ele estava coberto de suor de tanto correr, e quando Zack começou a se arrepender do que tinha feito, rapidamente se tornou outro tipo de suor. Assim como um olhar de medo cobriu completamente o rosto de Zack, o sorriso da garota perdeu sua qualidade assustadora. Bem, esqueça. Não tenho tempo para isso. Ainda assim, se eu te encontrar de novo, você vai se divertir. A garota o contornou, deixando aquelas palavras para trás. Interessado, Zack se virou para vê-la sair. Ele pensou que o lugar à sua frente era uma parte desabitada do bairro dos indigentes. O que uma linda mulher estava fazendo aqui tão tarde? O pensamento despertou sua curiosidade, mas ele tinha algo mais importante esperando por ele, então ele interrompeu sua introspecção e seguiu em frente. Logo, ele chegou ao bairro dos pobres, em uma esquina que estava repleta de muitas casas decadentes. Ele olhou em volta para ver se alguém o estava seguindo. O sol afundou lentamente abaixo do horizonte, pintando o mundo em tons de preto, então Zack se concentrou em saber se alguém estava se escondendo em cantos escuros. Ele já tinha verificado várias vezes antes, mas só para se certificar, ele deu uma última olhada. Zack acenou com a cabeça satisfeito e, ao controlar a respiração, bateu 3 vezes na porta. Depois de esperar 5 segundos, ele bateu mais 4 vezes. Depois de dar o sinal combinado, ele recebeu uma resposta imediata. O rangido da madeira veio do outro lado da porta, e a veneziana de madeira que bloqueava o olho mágico deslizou para fora do caminho. Zack podia ver os olhos de um homem do outro lado da porta, olhando-o de cima a baixo e verificando sua identidade. É você. Espere um minuto. Sem esperar pela resposta de Zack, o homem fechou o olho mágico, e esse som foi seguido pelo som de uma fechadura pesada se soltando. A porta se abriu ligeiramente. Entre. Havia um leve cheiro de podridão vindo de dentro da sala, que estava tão distante do lugar onde Zack estivera quanto o céu estava da terra. Esperando que seu nariz pudesse se acostumar com o cheiro, Zack agilmente entrou na sala. Assim que a porta se fechou, ele viu que o interior era minúsculo e escuro.
A porta conduzia diretamente à cozinha e à sala de jantar, mobiliada com uma mesa. Havia uma vela sobre a mesa, cuja luz fraca dissipou de alguma forma a escuridão da sala. Um homem imundo que parecia que trabalhava com violência para ganhar a vida puxou uma cadeira próxima e sentou-se. A cadeira rangeu quando ele se sentou, como se gemesse de dor. O homem era muito musculoso e tinha o peito em barril, e as partes expostas dos braços e do rosto apresentavam cicatrizes leves. A cadeira parecia que ia ceder sob seu peso. Oh, Zack! O que há de errado? O que aconteceu? Houve uma mudança na situação. A presa está se preparando para se mover. Ah, então teremos que agir também. Zack assentiu em silêncio. O homem resmungou baixinho porque agora, eles não podem pensar um pouco em nós. Quando ele estendeu a mão para coçar o cabelo bagunçado. Você não pode atrasá-los de alguma forma? Isso vai ser difícil, porque foi o pedido daquela mulher. O homem já tinha ouvido Zack falar sobre aquela mulher várias vezes e franziu a testa profundamente. Aquele velho deveria usar seu cérebro um pouco e tentar acalmá-la. As estradas à noite são lugares desagradáveis para se estar, com bandidos assustadores aparecendo e tudo. Dá um tempo. Até um idiota sabe sobre esse tipo de coisa. Ah, que tal sabotar a roda de uma carruagem e prolongar a partida até amanhã? Isso não vai funcionar, ele já está carregando a bagagem. Seria melhor agir rapidamente, certo? Isso é verdade. O homem olhou para o ar enquanto pensava. Então, quando eles estão se mudando? Em cerca de 2 horas. Isso é pouco tempo. Ah, o que devo fazer? Vou precisar entrar em contato com os outros depois disso. Com apenas 2 horas. Vai ser difícil, mas eles são prêmios capturados. O homem girou os polegares enquanto considerava quanto tempo levaria todo o processo. Zack simplesmente ouviu suas reflexões em silêncio, olhando para as mãos. Pessoas ricas assim irritam você, certo? Zack pensou nas mãos delicadas da garota que era chamada de jovem senhora. Ninguém que trabalhava em uma fazenda teria mãos tão bonitas assim. Sua pele estava rachada por causa da água gelada e engrossada pelo golpe de uma enxada, e até mesmo suas unhas ficaram retorcidas. As mãos de um fazendeiro eram assim. Ele sabia muito bem que o mundo era injusto. Contudo, o canto da boca de Zack se torceu em um sorriso lascivo que mostrou seus dentes. Posso me divertir um pouco com aquela mulher? Você terá que esperar que terminemos primeiro, e já que vamos resgatá-la, você não pode ir muito longe. Não a machuque muito. O homem zombou lascivamente. Talvez fosse por causa de seu desejo crescente, mas de repente ele se levantou. Tudo bem, nós faremos isso. Vou entrar em contato com o chefe. Entendi. Enviaremos cerca de 10 caras à frente para o lugar de costume para emboscá-los. Você também deve se mover e levá-los lá em cerca de 4 horas. Se você não tiver chegado até lá, daremos o primeiro passo. Portanto, mantenha a presa obediente e não seja suspeito.